Amados irmãos, nós estamos iniciando mais um mês. O mês de setembro já bate às nossas portas. Já estamos abrindo as portas dos nossos lares, as janelas dos nossos corações para o mês de setembro, o mês da primavera, diga-se de passagem, mês das flores, mês de renovar as nossas esperanças. Mas é também um mês muito especial. Ainda que existam alguns movimentos dizendo ao contrário, nós ainda celebramos no mês de setembro um mês cívico. É o mês onde nós comemoramos, em especial no dia 7 de setembro, o dia em que nós fomos declarados libertos do jugo português e passamos a decidir os nossos destinos. Destinos políticos, destinos sociais, destinos educacionais. Pelo menos tenho certeza que essa era a ideia daqueles que estiveram envolvidos naquele grande movimento de independência do Brasil. No meu caso, eu tenho muito orgulho desta data. Particularmente, tenho muito orgulho de ter nascido neste país, de ser chamado de brasileiro. E eu tenho certeza que muitos de nós que aqui estão hoje também têm este mesmo orgulho, também têm essa mesma satisfação, esse mesmo sentimento de alegria por sermos brasileiros. É claro, é verdade, nós estamos vivendo alguns momentos de desafios. Alguns desafios estão aí diante de nós também, temos que estar preocupados com o que acontece no nosso país e ficamos tristes quando nós encontramos, por exemplo, notícias sobre corrupção, né, assolada em toda a sociedade brasileira, não apenas numa determinada classe, como algumas pessoas gostam de se esconder atrás desse conceito para esquecer aquelas coisinhas pequenas que, vez por outra, nós estamos fazendo aí na rua. Temos problemas na área da saúde, temos problema na área social, não é isso, irmã Roseli? Tem se desdobrado para atender as famílias carentes, em especial aqui no nosso estado. Temos problemas na área de segurança pública, enfim. Muito tem sido feito para conseguirmos dar resposta a essas necessidades, mas os desafios são grandes e nós precisamos estar engajados na busca dessas respostas. Mas olha, nem tudo são coisas ruins. Muito pelo contrário. Olhe para quem está ao seu lado. Dê uma olhada para quem está ao seu lado. Diga assim, você é fruto da criatividade de Deus. Diga assim para quem está do seu lado, seu Paulo, olha para trás, está sozinho aí no banco, olha para trás, né? Diga assim, você é fruto da criatividade de Deus. Gente, dá uma olhada no povo brasileiro. Olha que coisa maravilhosa, que mistura maravilhosa dos negros africanos, né? Da pele vermelha dos nossos índios com os traços mais brancos do povo europeu e os nossos asiáticos. Existem asiáticos mais bonitos do que os asiáticos brasileiros? Duvido muito. Duvido muito. Deus tem sido muito misericordioso conosco, né? Somos um povo ordeiro, pacífico, há quem diga até demais, né? Ajudador, determinado, muito criativo, criativo como ninguém. Como se não bastasse tudo isso, nós ainda fomos agraciados por Deus com uma natureza exuberante. Nós temos a maior floresta tropical e o maior rio do mundo. O nosso regime de chuvas, além de abençoar a nossa agricultura, além de nos dar aí esses momentos fantásticos, em termos de números, inclusive voltados para o agronegócio, essa semana não foi diferente, mais uma boa notícia que vem dos campos, e aí o Mato Grosso desponta na frente, né? Mas, como se isso não bastasse, nós ainda somos um grande reservatório de água para o mundo. Você sabia que 90% de toda a água que existe no mundo, ela não é própria para o consumo? Só 3% de toda a água que existe disponível é chamada de potável. E alguns ainda dizem que esse número é um pouco melhor quando se fala de água própria para consumo humano mesmo. Desse total, 12% estão nos nossos aquíferos, que são os grandes reservatórios subterrâneos que temos no Brasil, e nos nossos rios. Nós não sofremos com grandes catástrofes, não temos tsunami, não temos terremotos, não temos maremotos, não temos nada disso no Brasil, muito pelo contrário. A combinação do nosso clima com o tipo de relevo, com mais a criatividade do povo brasileiro, o conhecimento científico que tem estado disponível, em especial para o campo, para vários ramos da ciência, mas em especial para o campo, tem feito do Brasil, tem feito com que nações como a Indonésia, a Rússia, a China, que são grandes países, a Índia, países populosos do mundo, olhem para o Brasil como uma oportunidade de não morrerem de fome. É por isso que essas pessoas chamam o Brasil
de o celeiro do mundo. Será que nós não temos motivos para nos orgulhar de sermos brasileiros? Mesmo com aqueles problemas que dissemos aqui no início, não sobram motivos para nos orgulharmos de termos nascido nesta nação maravilhosa? Olha, isso é tão verdadeiro, irmão Blazak, que é cada vez maior o número de pessoas que não nasceram no nosso país, chamados de estrangeiros, nasceram em outras nações, mas estão pedindo para se tornarem brasileiros. Sim, se tornarem brasileiros, isso é possível. Você pode ter alguns irmãos, talvez aqui. Existe alguém aqui que tem dupla nacionalidade? Alguém aqui tem dupla nacionalidade? Não, né? Mas é muito comum nós termos em nosso meio pessoas que, além de brasileiros, por conta da sua ascendência, por conta dos seus pais, em especial, que nasceram em outro local, em outro país, eles fazem também a solicitação de, além de brasileiros, terem também uma outra nacionalidade. De igual forma, estes que têm vindo para o Brasil aproveitar das nossas maravilhas, acabam também se casando aqui no Brasil com os nossos jovens, com as nossas jovens, e permanecem aqui então, gozando, depois de um processo lá no Ministério das Relações Exteriores, gozando de todos os deveres, prerrogativas e também direitos que nós, nascidos em solo brasileiro, temos. Essa história de dupla nacionalidade, eu penso, começou lá no coração de Deus. Sabe por quê? Como já foi dito aqui esta noite, Deus também nos criou para fazermos parte de uma outra pátria. Nós não somos apenas brasileiros. O que Deus quer é que nós tenhamos a oportunidade de sermos reconhecidos também como cidadãos dos céus. Uma outra cidadania que Ele tem preparado para aqueles que um dia experimentaram o que é viver novamente, nascer novamente e começar uma nova existência a partir do momento, a partir de um encontro com Jesus. Deus nos amou tanto, de tal maneira que enviou o seu próprio Filho, para que, morrendo em nosso lugar, nos desse o direito de acessar essa dupla cidadania, essa dupla nacionalidade. E é sobre isso que eu quero comentar com você nesses nossos próximos encontros. Quais são os desafios de termos essa dupla nacionalidade? Como é que nós podemos ser chamados de brasileiros, estarmos aqui sujeitos, é claro, às leis do nosso país, sujeitos às coisas que acontecem no nosso país, mas representarmos bem também os céus, onde nós sabemos que é o ideal de Deus para as nossas vidas, é o ideal de Deus para cada homem, para cada mulher, que Ele, na sua infinita criatividade, fez nascer neste mundo. Como funciona essa história? É o que nós vamos descobrir. E eu quero convidar-lhes para que possamos fazer um passeio bíblico, para que possamos aprender com a própria Bíblia. A experiência de 4 jovens que viveram há algum tempo atrás. Daniel, Ananias, Misael, Azarias, também viveram um contexto um pouco, em algumas partes, semelhantes com esse desafio que propus para os irmãos nesta noite. E são com esses 4 jovens que eu quero te convidar a pensar nos próximos domingos, seguindo o roteiro que a própria Bíblia nos coloca. Eu quero compartilhar hoje com os irmãos sobre o tema integridade não se põe à mesa. E eu quero pedir desde já que você abra a sua Bíblia em Daniel, capítulo 1. Durante todo esse mês, se você não conhecia o livro de Daniel, o texto de Deus para os nossos corações registrados lá no livro de Daniel, você vai ter oportunidade. Vamos pensar aí nesses próximos encontros sobre 5 capítulos do livro de Daniel. Nessas oportunidades, pensamos hoje, integridade não se põe à mesa. Na próxima semana eu te faço um outro convite. Eu te faço um convite para pensarmos sobre o tema sonho ou pesadelo? A nação está em perigo. Na próxima semana, temperatura máxima. As coisas esquentaram. O que será que aconteceu lá no livro de Daniel, que elevou tanto assim a temperatura, e o que isso tem de mensagem para os nossos corações? Na 4ª semana desse mês de setembro, vamos pensar sobre a mão pesada no auge da balada. Está pensando que é para jovens? Também. Mas naquela oportunidade, no meio de uma balada, coisas aconteceram. Deus fez com que a sua mão fosse vista, para que a sua mensagem fosse anunciada. E eu te convido então para pensar comigo sobre esse tema, a mão pesada no auge da balada. E para encerrar essa série de mensagens, essa série de encontros maravilhosos que o Senhor nos permite ter com os irmãos, a cada domingo do mês de setembro, nós vamos pensar sobre sobrevivendo aos leões em pleno século XXI.
existem muitos ensinamentos, amados irmãos. Muitos ensinamentos para os nossos corações no livro de Daniel. Separei apenas alguns. Separei apenas aqueles que nos mostram de maneira muito clara, né, qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Enquanto nós aguardamos a volta do Senhor Jesus. Enquanto nós aguardamos o chamado do Senhor Jesus. Eu falava com o pastor Rafael ainda agora, que na verdade este convite é quase para que nós tenhamos uma biblionovela. São fatos reais, a história comprova, né, e nós vamos acompanhando biblicamente, domingo após domingo, o que Deus espera de nós, aquilo que Ele tem preparado para os nossos corações. Vamos orar? Senhor Deus, amado e querido, nós glorificamos o Teu nome neste momento, nós Te rendemos graças e pedimos, ó Deus, que Tu venhas continuar falando aos nossos corações. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade que já tivemos durante este culto, de apresentar o nosso louvor e a nossa adoração. E agora, ó Deus, continua a falar aos nossos corações, é a oração que Te fazemos em nome de Jesus. Amém. Bem, gente, começando esse momento, então, eu te convido aí, Daniel capítulo 1. Abra sua Bíblia, Daniel capítulo 1. Vai estar projetado no telão, mas se você quiser fazer uma anotação, eu recomendo. Daniel capítulo 1, nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 6. E eu quero combinar com os irmãos da seguinte forma: eu vou ler uma tela e os irmãos lerão a tela seguinte. Daniel capítulo 1. Começa assim, então, a história desses 4 jovens. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, que é também chamada Babilônia, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. A igreja. Então juntos essa última tela. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre estes estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O texto bíblico que nós acabamos de ler agora nos remota a mais ou menos 605 anos antes de Cristo. O rei Nabucodonosor, que havia despontado como um grande guerreiro, um grande líder militar, um grande conquistador, estava iniciando as suas campanhas, indo para o Egito dominar aquela terra, passa em Jerusalém e invade Jerusalém, domina aquele povo. E de Jerusalém, aquela cidade sagrada, chamada até hoje Cidade Santa, foram deportados aí um número muito grande de pessoas, entre os nobres, entre os ricos, entre a população mais abastada da cidade. E do templo do Senhor nosso Deus foram roubados muitos dos utensílios que eram usados para o culto do Senhor. Nesse primeiro grupo de deportados, encontramos 4 jovens, que eram certamente membros da alta sociedade, como nós acabamos de ler aqui no capítulo 1, no início desse capítulo 1 do livro de Daniel, e agora estavam sendo levados como escravos, embora nobres, estavam sendo levados como escravos para servir a um outro rei, servir a um outro povo: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Nabucodonosor, como o grande conquistador, diz aqui o texto bíblico que ele resolveu se aproveitar dessa situação. Afinal de contas, se eu invadir uma terra, se eu estou levando os tesouros, se eu estou levando o melhor do povo, então que benefício tudo isso vai trazer para a minha nação? E aí então ele chama Aspenaz, como nós vimos aqui nesse texto, chefe dos oficiais da corte, e determina que fosse iniciado um processo seletivo. Ele não queria qualquer um daqueles que haviam sido deportados. Ele queria que fossem escolhidos os melhores.
E aí, gente, olha o que o texto fala no capítulo 4. Quais eram os pré-requisitos para fazer parte deste grupo seleto que estaria estudando, então, na melhor universidade do mundo disponível naquela época. Leia comigo, Daniel, capítulo 1, verso 4. Diz assim, verso 4. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Ora, ora, quem diria? Em meio à escravidão, em meio ao sofrimento, uma oportunidade surge. Aqueles 4 jovens que tinham esses pré-requisitos que nós acabamos de ler agora, que a palavra do Senhor nos mostrou agora quais eram, eles foram selecionados então para fazer parte daquele grupo seleto, daquele grupo privilegiado que teria acesso ao que havia de melhor em termos de conhecimento naquela época. Mas não era só o conhecimento que estava aqui em jogo. Diz o texto bíblico também que eles iriam comer do quê? Iam comer das iguarias que estavam sobre a mesa do rei. Eles tinham disponível não só a educação de altíssima qualidade, mas a partir daquele momento também tinham disponível o que havia de melhor em termos de comida e bebida. Porque vejam, eles estavam se alimentando daquilo que o rei se alimentava. Era dessa forma que o rei havia decidido, porque ele queria garantir o melhor serviço possível, vindo daqueles que estariam lhe servindo, vindo daqueles que estariam prestando aos seus cuidados, aos seus serviços. Mas, gente, a história de Daniel e de seus amigos nos mostra que esses jovens realmente eles tinham muitas qualidades, todas aquelas que o texto bíblico ali no verso 4 aponta, mas haviam outras que não eram tão tangíveis, tão visíveis assim. Eles estavam muito além das aparências físicas. É bem provável que esses jovens tivessem 12 ou 13 anos de idade, mas eles sabiam muito bem o que eles queriam e eles sabiam muito bem o Deus a que eles serviam. Tendo sido escolhidos para participar de tudo isso, tudo parecia muito bem, tudo parecia muito tranquilo, vou comer do que existe de melhor, vou estudar onde tem de melhor, mas, de repente, alguma coisa acontece. Diz a Bíblia, em Daniel capítulo 1, aqui no verso número 8, diz assim, ó, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Continua a leitura comigo. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster-se deles. Ora, depois de ter sido abençoado, ter sido aprovado no processo seletivo dessa qualidade, eu fico imaginando que o Enem de hoje em dia era fichinha, pastor Rafael, né? Para esse processo seletivo aqui, lá da Babilônia, em meio à escravidão, né? Desculpem jovens que estão aí vivendo as agruras, né, de aguardar o Enem que se avizinha, mas esse processo seletivo aqui não era fácil. E depois de ter sido abençoado dessa maneira, Daniel e seus amigos resolvem criar problemas. Como assim eles queriam se abster da comida do rei? Como assim eles não queriam participar disso? É justamente nesse momento que nós encontramos as 3 principais qualidades de Daniel e seus amigos que fizeram com que os seus nomes entrassem para a história e que vão nos ajudar a entender um pouco aquilo que nós dissemos lá no início. Como é que Deus espera que nós sejamos brasileiros e também cidadãos dos céus? O que esses 3 jovens fizeram de tão especial, tinham de tão especial, que a Bíblia fez questão, né, que Deus fez questão de manter esse registro durante tantos anos até chegar aos nossos dias hoje? A primeira qualidade importantíssima que eu quero chamar a atenção dos irmãos nessa noite foi para a atitude excelente desses jovens. Eu sei, a imagem, né, não está das melhores, eu não sei como é que chega aí atrás. Aqui eu vejo um belíssimo prato de salada, alface, né, tudo que minha esposa querida gosta em termos de alimentação, poderia se resumir àquela imagem ali, poderia ter sido tirado lá em casa, né, os irmãos que têm mais acesso à minha esposa querida sabem o tanto que gosta de salada, mas a atitude desses jovens não estava ligada exclusivamente ao tipo de dieta que estava sendo oferecida, não. Acontece o seguinte, que em se tornando um grande centro educacional da época, a Babilônia, ela tinha em sua universidade ali o que havia de melhor em termos de letras, história natural, astronomia e até mesmo a matemática.
Seguindo o exemplo dos assírios, né, que antecederam os babilônios na dominação do mundo, isso uns 200 anos antes, os babilônios sabiam o que nós sabemos ainda hoje. Quem come bem, aprende melhor. Nós sabemos, né, o sistema educacional brasileiro, inclusive, é também baseado nesses princípios, né, que não nasceu no coração de nenhum dos nossos pedagogos, não. Nós podemos acompanhar que, e a Bíblia prova isso, né, que isso começou há muito tempo atrás. Essa relação, educação e alimentação tem tudo a ver. O rei sabia disso, que eles precisavam se alimentar bem para poder responder bem às demandas que o reino estaria exigindo. Mas surgiu um problema. No sistema judaico, lá na nacionalidade judaica, de onde vinham esses 4 jovens, essa questão de comida ela é levada muito a sério. O livro de Levíticos aponta ali grandes listas, né, de alimentos que eram permitidos e alimentos que não eram permitidos, por N razões que nós não vamos nos prender a esse assunto hoje. Mas estava lá, na lei de Deus, né, e o fato de estar se alimentando da mesa do rei da Babilônia, da mesa de Nabucodonosor, certamente estaria levando aqueles jovens à possibilidade de, quem sabe, ingerir carne de porco. O que hoje, para nós, é uma delícia, mas naquela época não era permitido por conta da contaminação que haveria provavelmente disponível naquele animal. Além disso, esses alimentos era muito comum em nações pagãs como era a Babilônia. Era muito comum que houvessem sacrifícios aos deuses deles, que tudo isso fosse consagrado aos deuses deles, mas aqueles jovens não queriam se contaminar com essas coisas. E mesmo sabendo que eles não comeriam do bom e do melhor, a atitude deles foi impressionante. Eles decidiram assim: eu já escolhi, não vou me contaminar. Essa decisão deles aponta para a segunda qualidade que eu quero compartilhar com vocês hoje à noite. Aponta para a fidelidade e a diligência no trabalho desses jovens. Diz aí o texto bíblico, no verso número 8, que depois de resolvido no seu coração que eles não iriam se contaminar, Daniel vai até Aspenaz e pede a ele permissão. E ele pede: por favor, nós gostaríamos de não comermos esse tipo de alimento. Quando nós somos fiéis, amados irmãos, a Deus, quando nós escolhemos o lado de Deus, Ele honra as nossas escolhas. E diz assim, o verso 9 desse primeiro capítulo de Daniel: e Deus fez com que esse homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Nos chama muito a atenção ainda o fato de que, mesmo sendo nobre, mesmo tendo sido escolhido para frequentar essa grande universidade, está numa situação de privilégio, Daniel não se arvorou em nenhum desses acontecimentos da sua vida para poder tomar a sua decisão. Dependia do Senhor e, com muita sensibilidade, certamente pediu a Deus orientação para saber como abordar esse tema com os seus superiores. Deus, em contrapartida, deu ao chefe dos oficiais a tranquilidade necessária para aceitar a proposta que Daniel havia feito a ele. E diz a Bíblia que 10 dias depois, Aspenaz resolveu inspecionar aqueles 4 jovens, que disseram assim: olha, nós preferimos só verduras, olha, nós preferimos só água, nós não queremos nos contaminar com as coisas que são colocadas diante do rei, nós não queremos comer da mesma comida que é oferecida. Depois dessa inspeção, leia comigo o que o verso 15 fala, o que o verso 15 nos relata da palavra do Senhor. Leia comigo. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e de sonhos. Deus honra as nossas escolhas. E mais, Ele nos equipa para o ministério. Seja o ministério que executamos aqui na igreja, ou seja, nos dando habilidade para prover o nosso sustento nas nossas atividades naturais, nas nossas atividades diárias.
Deus nos equipa com cada uma das qualidades que nós precisamos para este momento. Mas isso não significa que nós podemos relaxar, que nós não devemos nos empenhar para sermos cada vez melhores. Eu percebo que muitas vezes estamos aí no ramo do comércio, queremos ver crescimento na nossa empresa, mas não fazemos absolutamente nada de diferente para que isso aconteça. Em meio a tantos cursos, em meio a tantas oportunidades que tem por aí afora. Às vezes nos colocamos aqui na igreja pedindo a Deus que nos abençoe e não fazemos a nossa parte. Sucesso profissional, gente, não é isso. Sucesso profissional, estudantes, que daqui a pouquinho estarão no mercado de trabalho, não é só isso. Sucesso profissional é a divina combinação de graça e de misericórdia de Deus, mas a diligência pessoal, individual de cada um de nós. Somos também responsáveis pelas coisas que Deus coloca, pelas oportunidades que Deus coloca diante de nós. Deus abriu essa porta, essa oportunidade para Daniel e seus amigos, como abre portas até hoje para nós. Mas por conta, às vezes, da nossa preguiça, por conta do nosso desleixo, por conta de achar que está tudo pronto, nós deixamos tudo para Deus e esquecemos de fazer a nossa parte. E aí não somos abençoados e ficamos perguntando, por que, Senhor? Por que não fui abençoado? Por fim, gente, para encerrar esse nosso primeiro momento, onde estamos percebendo claramente, né, que integridade não se põe na mesa. A última qualidade, a terceira e última qualidade que eu quero compartilhar com os amados esta noite, aponta para a constância destes jovens na comunhão com Deus. A determinação de Daniel e seus amigos de manter esse compromisso não foi um compromisso apenas com a sua pátria. Eles não fizeram a opção de não se contaminar por conta apenas de Israel, apenas por representarem a sua pátria. Também não o fizeram pelos seus pais. Quem sabe eles nem pais teriam mais. Quem sabe, não conta o texto bíblico, mas não sabemos se os pais deles conviviam com ele lá ou não, ou se haviam sido mortos na terrível invasão de Nabucodonosor a Jerusalém. Eles sabiam que o compromisso deles era com o Altíssimo. O compromisso deles, embora jovens, 12, 13 anos de idade, era com aquele que desde criança eles haviam sido ensinados a adorar. Desde crianças eles ouviram que havia um só Deus, que era o Criador de todas as coisas. E era com esse Deus que eles tinham então o compromisso que fez com que os mantivessem constante nessa comunhão. Eles poderiam ter escolhido, gente, o caminho mais fácil. Afinal de contas, eles eram escravos. Eles estavam numa situação difícil. Eles não estavam em sombra e água fresca. Havia tido uma oportunidade fantástica e por que não ceder um pouquinho? Por que fazer essa desfeita com o rei? Por que não adaptar? Era um processo de adaptação. Eles viviam um processo de adaptação. Até os seus nomes já haviam sido mudados. Conta aí o texto bíblico no capítulo 1 de Daniel. Por que não, então, uma pequena adaptação? Que mal teria em facilitar um pouco esse período de escravidão tão difícil que eles já teriam que viver. Eles resolveram não facilitar, porque eles já tinham feito a sua escolha. Eles também escolheram Deus. Sabe por quê, gente? Porque nessa conversa não tem meio termo. Quando Deus é preterido, Satanás é honrado. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao inimigo. Assim como hoje em dia era naquela época. Não existe muro. O muro já tem dono. E ele não é Deus. Ou nós escolhemos Deus, escolhemos ser amigos de Deus, ou nós estaremos servindo o outro lado. Olha o que diz o texto, 1 João, capítulo 2, versos 15 em diante. Está aqui no telão. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecem para sempre. E agora? Quais são os desafios que estão diante de você? Nós não estamos vivendo um tempo de escravidão, como esses 4 jovens viveram
há 2.600 anos atrás aproximadamente. Mas nós vivemos os mesmos tempos de desafios. Quais são os que estão diante de você? Quem sabe o mundo está dizendo assim que sexualidade está tudo bem. Não tem problema, você pode usar a sexualidade da maneira que você desejar, porque afinal de contas, Deus nos fez assim, homens e mulheres, né? Então nós podemos fazer disso aquilo que nós quisermos. Inclusive, homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher em tempo errado, enfim, não tem problema. Não é isso que nós encontramos como padrão de Deus para as nossas vidas. Não é isso que a Bíblia diz. Não é essa a verdade que a Bíblia aponta. Quem sabe você resolveu se aproveitar? Bom, nós estamos em momentos de tanta dificuldade, né? Que por que eu não vou sonegar um pouquinho do imposto de renda aqui, ao invés de deixar para o governo, que eu concordo, eu não concordo, mas enfim, eu estou precisando de um pouquinho mais de recursos, então eu faço aqui um pequeno desvio na minha declaração de imposto de renda e tenho um pouquinho mais de renda, recebo um pouquinho mais de restituição. Será que são lucros desonestos que estão diante de nós nesses tempos, nesta semana, nesse mês? São bebidas, drogas, tudo que todo mundo está cansado de saber que não faz bem para o homem, não faz bem para o nosso corpo. Além de a Bíblia nos dizer que nossos corpos são templos do Espírito Santo de Deus e que por isso nós devemos honrá-los, nós nos preocupamos muito com esse templo físico aqui. Né? Tem gente que entra aqui, né, com aquele espírito de santidade, aquela preocupação toda de santidade, porque afinal de contas nós estamos entrando na casa de Deus. Mas a Bíblia diz que a casa de Deus não são essas 4 paredes que estão aqui. A Bíblia diz que a casa de Deus somos nós. É o nosso coração, que o Espírito Santo de Deus habita e quer habitar em nossos corações. Então por que nós nos preocupamos com essas coisas físicas e não nos preocupamos com os nossos desafios? Integridade, gente, não se põe à mesa. Dá uma olhada nesse vídeo. Se você não sabe exatamente o que agrada e o que não agrada a Deus, dá uma olhada nesse vídeo. Some might say I'm only interested in the big things, but that's not the case at all. I love the little white lie. I encourage the second glance at that girl. I hope you take that extra drink. One little compromise. Sometimes that's all I need. I am Sims. I celebrate diversity. Man, woman, black, white, young, old, rich, poor. I don't care. I seek all equally. I devour all wholly. It doesn't matter who you are. I am going to kill you. I am sin. The younger you are, the quicker I pounce. And the older you get, the more tricks I've got. The more naive you stay, the easier I ensnare. And the wiser you are, the more sly I become. The stronger you get, the more I attack. I am Sims. I'm not always easy to see, but that doesn't mean I'm not always around. I'm around every corner. I'm at your home. I'll be at your work. I'm even at your church. But you don't have to look for me because I'll find you. I am sin. You can't tell nobody about me. Besides, we got a good thing going. You trapped, nowhere to go and no one to turn to. You actually think people could forgive you? Don't worry, your secret's safe with me. I am sin. I sound good. I smell good.
and I look good. Just when you think you've had enough of me, I draw you back in. Think you can break free from me? Don't be so sure. I insist. Todas essas coisas que nós vimos são apenas uma pequena ilustração das coisas que contaminam as nossas vidas, que contaminam o nosso relacionamento com Deus. O padrão de Deus para as nossas vidas é diferente. O padrão de Deus para as nossas vidas, segundo Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Vamos agora ao verso 2? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo isso é integridade, gente. Tudo que nós falamos até agora vai muito além de dieta espiritual. Vai muito além de discussão de cardápio, se salada é bom, se não é bom, se carne é bom, se não é bom. Tudo isso que nós dissemos até agora são coisas muito mais profundas. O próprio Senhor Jesus nos disse em Mateus capítulo 15, que o que entra pela boca do homem não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso torna o homem impuro. O que sai das nossas bocas e o nosso comportamento, tudo isso acontece primeiro aqui, ó, na nossa mente. O centro das nossas emoções. A nossa mente, a Bíblia chama também de coração. Todos esses comportamentos são frutos das escolhas que nós fazemos. Daniel e seus amigos tinham dois caminhos. Um largo, fácil de andar por ele, fácil de entrar por ele, com todo conforto, mas que o fim levava à morte. Eles escolheram o caminho estreito, que Jesus, comparando esses dois caminhos, diz que leva à vida eterna. Sabe qual foi o resultado disso tudo que nós vimos hoje aqui no capítulo 1 de Daniel? A consequência disso tudo, eu mostro para vocês aqui no verso 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor, leia comigo. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, a Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos, nos quais se exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. O resultado disso, a consequência disso, é que eles foram aprovados. Nesse grande teste, eles passaram com louvor. Nesse teste da integridade, eles resolveram não colocar a integridade deles sobre a mesa. Eles resolveram se manter firmes. A sua nacionalidade com Deus e permanecer ao lado de Deus. De tudo que nós vimos, chegamos a isso aqui, ó. A despeito do fato de que o rei mudou o país, o idioma, a educação, a alimentação e até os nomes de Daniel e seus amigos, ele não pôde mudar-lhes o seu coração. E nós? Será que nós temos permitido que o nosso coração seja enganado por alguns desses comportamentos? A Bíblia diz que existe um vazio em nossos corações. Na verdade, não é um texto bíblico, é um conceito que não deixa de ser bíblico, mas não está ali registrado. Mas existe um vazio em nossos corações que é exatamente do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher. O que nós temos observado, quando nós olhamos para a nossa sociedade, quando nós olhamos, amados irmãos, para a nação brasileira, é que todos necessitam do amor de Deus. Nós vamos cantar uma canção que diz assim, ó, todos necessitam do amor de Deus, todos necessitam de perdão e de salvação. Eu tenho duas notícias para te dar hoje. A primeira notícia é que se você ainda não fez a sua escolha, você não está vivendo do lado de Deus. E tem talvez se contaminado com alguns daqueles atos que as imagens nos mostraram. E a Bíblia diz, Isaías capítulo 59, que essas nossas escolhas, elas nos separam de Deus.
Essas nossas escolhas fazem com que Deus não possa escutar as nossas orações. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Essa é a notícia ruim. Mas a notícia boa é que nós não precisamos continuar com as nossas vidas atoladas na lama. Porque Jesus já morreu para que nós tivéssemos uma nova oportunidade. Aleluias, glórias a Jesus. Deus já morreu para que nós pudéssemos acessar essa nova nacionalidade, gente. Isso está disponível para nós. Todos nós necessitamos de amor, de graça e de salvação. Pense um pouco sobre isso enquanto nós cantamos essa canção. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Sinta com meus medos, falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nós temos muitas pessoas orando exatamente neste momento, elevando o seu pensamento a Deus com os seus corações, pedindo para que você que ainda não tem esse relacionamento com o Senhor Jesus, você que ainda não teve essa oportunidade de acessar essa nova nacionalidade que Ele coloca disponível para nós, essas pessoas todas que estão orando aqui neste momento, estão pedindo a Deus por você, estão pedindo a Deus que lhes ajude a fazer a escolha certa. E a minha pergunta nessa noite, com base naquilo que a Bíblia diz, que se nós crêssemos em nossos corações, nós poderíamos acessar essa dupla nacionalidade através do sacrifício de Jesus na cruz, morrendo em nosso lugar. A minha pergunta esta noite: existe alguém entre nós que ainda não tem esse relacionamento com Jesus, mas que gostaria de fazê-lo nessa noite? Se sim, levante as suas mãos. Eu gostaria de orar por você. Existe alguém aqui nessa noite? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe. Existe mais alguém nessa noite que quer fazer a escolha certa? Que quer escolher Deus assim como a grande maioria de nós outros que aqui estamos? Levanta a sua mão. Eu quero orar por você. Existe mais alguém? Mais alguém entre nós? Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, jovem. Mais alguém? Mais alguém gostaria de escolher Deus? Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Um irmão, uma irmã, um jovem, uma jovem, um senhor, uma senhora. Alguém gostaria de declarar? Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, jovem. Essas pessoas estão dizendo assim: eu agora tenho lado. E eu estou do lado de Deus. E você?
gostaria também de fazer essa escolha junto conosco? Ainda há tempo. Levante uma de suas mãos, nós queremos orar por você. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente. Eu quero apenas orar por você junto com a nossa igreja. Mas alguém gostaria de escolher Deus nesta noite? Escolher o seu lado? Quem sabe um jovem que esteja afastado? Quem sabe você, que conhece o Evangelho desde cedo, mas que por motivos outros se deixou contaminar? 1 João, capítulo 1, verso 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você gostaria de fazer opção novamente por Jesus nessa noite? Levanta sua mão. Eu gostaria de orar por você. Glória a Deus. Deus abençoe a senhora, minha irmã. Mais alguém? Deus abençoe você, minha querida irmã. Deus abençoe você, minha irmã. Mais alguém gostaria de escolher lado nessa noite e dizer: eu escolho Deus? Eu quero esse Deus que a música fala, que preenche o meu coração de amor, que me dá salvação, que me dá alegria, que muda a minha história. Eu não vou insistir muito. Já estou terminando esse momento, na verdade. Mais alguém gostaria de dizer sim para Jesus? Glória a Deus. Deus abençoe sua vida lá atrás, meu irmão. Mais alguém? Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Eu quero pedir que você que fez essa decisão hoje, escolhendo Deus, que você ore comigo assim nessa noite. Ore comigo, repita comigo essas palavras. Senhor Deus, eu, a partir de hoje, tenho lado. Eu aceito o sacrifício do teu Filho amado Jesus Cristo, que morreu na cruz para me perdoar dos meus pecados. E quero começar uma nova existência contigo a partir de hoje. Quero a partir de hoje exercer todos os meus direitos de ter a minha dupla nacionalidade, agora como cidadão dos céus. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero ouvir o meu nome ser chamado por ti, quando aquele dia chegar, de morar contigo aí nos céus. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Senhor Deus amado, Deus querido, nós apresentamos a nossa gratidão a Ti nessa noite, porque a despeito das nossas falhas, dos nossos erros, Tu nos usa de acordo com a Tua vontade, ó Deus. E muito obrigado por tudo aquilo que nós pudemos experimentar nesta noite. Muito obrigado, ó Deus, pela forma como a Tua palavra falou aos nossos corações. Muito obrigado, ó Deus, pela vida dos Teus servos, das Tuas servas, que esta noite fizeram a escolha certa. Esta noite declararam que pertencem a Ti. E nós Te louvamos, ó Deus, porque de maneira maravilhosa nós temos visto isto acontecer também em nossas vidas, dia após dia, através da presença do Teu Santo Espírito. Que nós possamos prosseguir firme nesse crescimento espiritual, enquanto aguardamos a Tua volta. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa a Tua igreja. É a oração que Te fazemos em nome de Jesus. Amém. Antes de cantarmos esse próximo cântico, eu quero dar oportunidade a você. Quem sabe você tem um desafio para vencer essa semana? Um desafio no trabalho, uma prova, um teste, uma entrevista diferente de emprego. Você tem um motivo especial de oração para colocar diante de Deus nessa noite? Então eu quero convidar a amada igreja a se colocar de pé nesse momento. Nós vamos cantar mais uma vez a estrofe desse cântico, que Cristo move as montanhas, Cristo tem feito maravilhas para abençoar as nossas vidas. E eu quero te convidar então, vem aqui à frente. Você tem a oportunidade de colocar o seu desafio, o seu problema nas mãos daquele que resolve. Não nas mãos daquele que enrola, nas mãos daquele que tem resposta. Às vezes a resposta é não, mas ele responde. A Bíblia diz que quem o busca não volta de mãos vazias. Para todos aqueles que o buscam, o Senhor nosso Deus tem respostas. Então traga o seu desafio para o Senhor nesse momento. Sentas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo.
pedir, amada igreja, que estenda suas mãos sobre as pessoas que estão aqui à frente. Você vai ajudá-las em oração, você vai pedir a Deus uma resposta, você vai pedir a Deus que esteja abençoando essas vidas enquanto nós estivermos orando. Senhor, nosso Deus, ainda aqui na Tua presença, Tu conheces o coração de cada um dos Teus servos e servas que estão aqui diante do Teu altar. Por isso, ó Deus, nós pedimos a intervenção do Teu Santo Espírito, ó Deus, naquilo que eles têm necessidade, nesses desafios, nesses problemas a serem vencidos, ó Deus, nessa luta diária, em especial, ó Deus, esse problema específico que trazem diante do Teu altar nesta noite. Nós queremos pedir, rogar pelas Tuas misericórdias, que na Tua infinita graça, que Tu possas nos conceder esta bênção. Que eles saiam daqui na certeza, ó Deus, que a Tua resposta pode ser sim, pode ser não, ou pode ser espere, mas que Tu tens resposta para nós. E que eles possam, acima de tudo, ter paz em seus corações, porque sabem que esse desafio, que esse problema já está colocado nas mãos daquele que resolve as causas impossíveis. No Deus que é o Deus dos impossíveis, o Deus que nós cremos, o Deus que nos dá a oportunidade de salvação e que cuida de nós. Abençoa, Deus, cada um dessas vidas aqui. É o que nós oramos te pedindo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem retornar. A igreja pode sentar-se.